Olá, eu sou o Thales. No último episódio da nova série Monark: O Legado dos Monstros, vimos que o grupo do Coronel Lee Shaw estava preso no meio do gelo, com um grande titã com poderes congelantes em sua frente. Será que eles conseguirão sobreviver a esse ataque? O episódio 4 começa no estado de Utah, nos Estados Unidos. Uma jovem agente da Monarca chamada Barnes estava em seu posto no meio do deserto, quando de repente começou a ouvir um alarme. Ela entrou em seu trailer para averiguar o que estava acontecendo e percebeu que em um dos monitores havia uma leitura fora do normal. Para confirmar isso, ela precisava de um outro aparelho que é um pouco antigo demais. Porém, mesmo assim, ela fica extremamente impressionada ao plugar esse aparelho e ver que as medidas estão completamente fora do normal. Isso a faz nem pensar duas vezes, pegar o rádio e ligar direto para a base da Monarca. Ao mesmo tempo, lá no Alasca, o grupo do Coronel Lee Shaw estava ainda em choque na frente daquele titã com poderes congelantes. A grande criatura agora voltou sua atenção para eles e estava indo em sua direção para eliminar a todos. Todo mundo saiu correndo, menos o Kentaro. Ele pegou um sinalizador para tentar distrair o grande titã, mas isso não funcionou muito bem, e ele logo teve que correr junto com os outros. Por mais incrível que pareça, eles conseguiram encontrar uma caverna no meio do nada e se esconderam lá para esperar o grande titã passar. Mas enquanto a criatura andava, o chão tremia tanto que o gelo embaixo do pé da May acabou se quebrando e ela molhou suas pernas na água extremamente gelada do Alasca. A jovem fez de tudo para não gritar para que a criatura não os ouvisse, e assim que Lee Shaw viu que o titã já havia sumido, ela pôde deixar seus gritos de dor saírem. Kentaro tentou ajudá-la, porém vemos que May ainda está extremamente triste com ele e nem ajuda ela aceita. Somos então levados até uma cena do passado do jovem Kentaro. Um ano atrás, ele estava em sua primeira exposição. Kentaro é um artista e durante aquela noite ele teve sua primeira oportunidade. A dona da galeria manda que ele se esforce para dar uma resposta quando perguntarem o que sua arte significa. Afinal, segundo ela, pessoas não compram apenas artes, e sim o artista em si. Logo, a mãe do Kentaro aparece falando palavras boas para ele e também diz que seu pai logo irá aparecer. Ele virá direto do aeroporto. Kentaro então sai dali para respirar um pouco, afinal ele está nervoso, e enquanto tirava uma foto de um dos cartazes de sua exposição, a May passou bem na frente na hora e apareceu nessa foto. Ela então pediu para que ele a apagasse e o Kentaro utilizou essa oportunidade para dar em cima dela e a chamou para beber alguma coisa, mais especificamente o whisky. O filme então nos leva até o presente com os quatro andando no meio da neve no Alasca. Eles não podem parar de andar, pois senão o titã pode encontrá-los, e a May está correndo o risco de acabar tendo uma hipotermia por causa de suas pernas molhadas. Lee Shaw quer continuar andando em direção ao noroeste para tentar se aproximar da costa e talvez encontrar pessoas em alguma cidade. Só que o Kentaro diz que enquanto eles estavam no avião, ele conseguiu ver um tipo de estrutura redonda que parece ter sido criada por seres humanos. Sua ideia é ir até lá, porém, como nenhum dos outros amigos viu essa estrutura, eles não confiam no Kentaro. Além disso, segundo Lee Shaw, quando titãs aparecem, eles fazem as pessoas acharem que estão vendo certas coisas, quando na verdade essas coisas não existem. O episódio então nos leva até o momento que o Kentaro levou a May para tomar aquela bebida. Ele conseguiu levá-la até um bar que era extremamente exclusivo, mas o Kentaro tinha acesso, pois ele quem desenhou todas as iluminações daquele local. Ele tem até mesmo uma garrafa de uísque com seu nome. O jovem pergunta no que a May trabalha e ela diz que é apenas com computadores. Ela então pergunta se ele não quer se apressar para voltar para sua exposição, mas Kentaro diz que chegar atrasado faz parte do ato para vender mais de suas artes. O jovem então a levou para conhecer seu apartamento e todas as artes que ele não pode levar para a galeria. May fica impressionada com tudo que vê ali, afinal Kentaro é um excelente artista. E do nada o telefone dele toca. Alguém está o chamando para ir até a exposição, mas Kentaro não tem interesse nisso. Ele quer ficar ali com a May e dar um beijo nela. No presente, eles ainda estavam andando e chegaram no alto de uma montanha. O grupo viu uma espécie de luz saindo de algum lugar no solo e acharam que deviam ir até lá. Kentaro, entretanto, dizia que eles deviam ir pro outro lado, na direção onde ele acha que viu aquela coisa redonda. Mas acontece que ninguém quer confiar nele, e por causa disso, Kentaro decide ir até lá sozinho. Lee Shaw pergunta se ele tem certeza de que viu algo aonde ele acha que viu, e Kentaro diz que sim. O coronel então o aconselha a ir até lá. Se ele encontrar ajuda, deverá trazer até onde os amigos estão. Kate não quer que seu irmão vá, porém, não há outra escolha. Ele já decidiu o que fazer. Enquanto
Enquanto isso, vemos que o pessoal lá na base da Monarca estava conversando com a Barnes. Ela estava relatando o pico de radiação que conseguiu encontrar. Esses níveis são extremamente absurdos e têm uma energia equivalente a buracos negros no espaço sideral, só que estão vindo de algum lugar do centro da Terra. E para ficar mais estranho ainda, essa radiação está saindo num buraco lá no Alasca. Isso tudo, entretanto, não é o mais importante. Acontece que a última vez que alguém viu leituras tão impressionantes quanto essas foi no dia anterior ao acontecido em São Francisco, quando apareceu o Godzilla e os outros titãs. Vemos que Kentaro estava andando sozinho no meio da tempestade de neve e começou a ouvir vozes. Ele então pegou sua garrafa para beber um pouco d'água, mas ela estava congelada. Lee Shaw e as duas jovens ainda estavam andando e percebemos que Mei começou a delirar. O pobre Kentaro estava cada vez mais perdendo suas forças e acabou caindo no chão. Ele desmaiou ali mesmo, enquanto Lee Shaw e as duas jovens ficaram em choque ao perceber que haviam voltado até a sua posição original. Mei está cada vez pior e Kate diz que eles têm que descer até lá para tentar fazer fogo, pois senão ela irá perder a vida. Kentaro, enquanto estava desmaiado no meio da neve, começou a sonhar naquela noite de sua primeira exposição. Ele deixou de ir para ficar fazendo coisas com a Mei e percebemos que ela insistia em não dizer para ele o que ela faz de verdade. Os dois então vestem suas roupas e Kentaro diz que tem que ir para sua exposição, pois é muito importante. Mei dá seu celular para ele colocar o número dele para ela poder ligar para ele depois. E assim que o jovem vai embora, ela recebe uma ligação de alguém. Durante essa ligação, Mei diz que essa pessoa não pode ficar ligando para ela, pois ela está trabalhando e quando voltar para casa, ela avisa. Percebemos que enquanto delirava, Mei também estava tendo essas mesmas memórias. Ela já havia sido colocada na barraca pelo Lee Shaw e pela Kate, que estavam tomando conta dela. Fizeram até mesmo uma fogueira. Só que infelizmente essa fogueira acabou chamando a atenção do Titã. Eles então tiveram que correr daquela barraca o mais rápido possível. Acontece que o Titã foi atraído pelo calor e vemos que ele absorve o calor das coisas, do jeito que fez com essa fogueira. Ao mesmo tempo, na sede da Monarca, a diretora mostrava para todos os profissionais as leituras que a Barnes encontrou. Todo mundo fica extremamente preocupado, mas a maioria das pessoas diz que eles não podem avisar ao resto do mundo, pois se isso for apenas um alerta falso, milhões de pessoas terão sido mobilizadas em vão. A diretora, entretanto, diz que esse mesmo tipo de leitura aconteceu antes daquele ataque em São Francisco. A Monarca foi criada para salvar a vida de pessoas contra ataques de titãs, e se eles não fizerem nada, talvez daqui a pouco milhões de pessoas podem perder a vida. Aquele outro agente da Monarca que estava atrás da Kate apareceu em uma chamada de vídeo para alertar a todos que eles precisam encontrar o Lee Shaw, pois ele tem arquivos impressionantes que podem ter muitas respostas para como lidar com essa situação. Enquanto isso, o próprio Lee Shaw estava lá com a Kate e com a Mei e teve uma ideia. Ele quer preparar uma armadilha para aquele titã utilizando combustível de avião. Ele vai criar uma gigantesca fogueira que irá chamar a atenção daquele monstro para que eles possam fugir dali enquanto ele está ocupado absorvendo o calor. Enquanto ele faz isso, Mei conversa com Kate. Ela diz que já está prestes a perder a vida e que vai chegar um momento que os dois não poderão mais ficar carregando ela. A jovem então pede para Kate deixá-la para trás e salvar sua própria vida. O pobre Kentaro, que estava desmaiado no meio da neve, de repente ouviu uma voz e se levantou. Era a voz de seu pai. O homem dizia que ele não devia estar ali e de repente apareceu andando na frente do Kentaro. Sabemos que isso era um tipo de alucinação, mas em seguida, Kentaro encontrou aqueles pedaços de lápis que seu pai deixa em todos os lugares. O homem deve andar com uma caixa de lápis no bolso o tempo todo. Kentaro então seguiu esses rastros e acabou encontrando a estrutura redonda que ele viu de dentro do avião. Era uma espécie de base e uma das portas estava aberta. Kentaro então entrou naquele local enquanto tinha memórias daquele dia de sua exposição. Naquele mesmo dia, ele chegou atrasado e seu pai estava lá. Mesmo tendo vendido diversas de suas obras de arte, a dona da galeria dispensou seus serviços. Kentaro estava muito triste, pois seu pai havia o apoiado muito, dizendo que ele tem muito talento e se daria bem no ramo das artes. Mas tudo aquilo foi uma decepção. Entretanto, o pai não desistia dele e falava que sempre acreditaria em seu filho. Ele sempre será orgulhoso. Lá na Antártica, Kentaro encontrou um tipo de rádio em cima de uma mesa e percebeu que ainda estava funcionando. Em cima da mesa desse rádio estavam mais pedaços de lápis. Kentaro decidiu utilizar aquele rádio. Enquanto Lee Shaw ainda estava jogando o combustível de avião no chão para preparar a armadilha, o Titã apareceu do nada. Mei e Kate tiveram que correr, mas por
por sorte, viram que um helicóptero estava se aproximando. Lee Shaw, entretanto, não podia deixar que o Titã devorasse as duas enquanto estavam correndo, e foi correr para acender aquele fogo. A May já havia caído e teve que se defender do frio congelante do Titã com o próprio computador. Lee Shaw utilizou uma manta térmica para se defender e acendeu o combustível, causando uma grande explosão. Essa explosão atraiu o Titã e comprou tempo suficiente para ele correr junto com as jovens em direção ao helicóptero. Assim que se aproximaram, quem estava lá dentro do helicóptero era o Kentaro. Ele conseguiu chamar a ajuda da Monarca. Assim que todos entraram e o helicóptero decolou, Lee Shaw ficou em choque ao ver toda aquela radiação saindo de um buraco. Todos agradecem ao Kentaro e Kate fica muito feliz ao saber que o pai deles ainda deve estar vivo por aí. Assim que o helicóptero desce na manhã seguinte, aquele pessoal da Monarca dá as boas-vindas ao grupo. O que será que vai acontecer com aquele buraco soltando radiação? Obrigado por assistir, até o próximo!